everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1360. Very good! Os mistérios da Lua. A face oculta da Lua. Uma coisa é certa. Pode ter convicção do que nós vamos falar. Chico Xavier nos revelou muito pouco acerca da espiritualidade e os seus mistérios, respeitando-nos, sabendo das nossas limitações psicológicas. Chico Xavier tinha muita informação acerca do plano extrafísico. Ele nos disse, por exemplo, que o homem poderia colonizar a Lua, cidades de vidro. O homem conseguiria feitos inimagináveis. E nós estamos convictos de que isso não tardará, pois a ciência não conhece fronteiras. É inexorável. E nos disse também que na Lua há espíritos que ficam detidos por um tempo, é claro, determinado. A Lua seria um satélite de degredo, mais ou menos isso. Certa feita, ele conversando com uma grande médium que psicografou Cidade no Além, Eigorina Cunha, o seu nome, de Sacramento, Minas Gerais. Disse a ela: Eigorina, minha filha, você também pode ouvir os lamentos, choros dos nossos irmãos? E ela respondeu que sim. A mediunidade do Chico Xavier espanta de fato. Para nós que vivemos nos limites da matéria, não podemos ajuizar a dimensão do além. O que nós conhecemos são os 5 sentidos altamente limitados, que restringem o espírito. E é necessário que assim seja, porque o espírito precisa evoluir. E reencarnando, ele consegue desenvolver valores morais e espirituais graças aos desafios do movimento físico, da realidade física. Então, nós não podemos precisar nem de muito longe o que Chico Xavier conhecia. Então ele nos fala das vidas de espíritos, portanto, espíritos, vida espiritual, espíritos que estavam ou que estão na face oculta da Lua. Só que isso já não é uma informação, digamos, única. O próprio Kardec fala-nos de mundos inferiores, fala-nos inclusive na Revista Espírita, mundos superiores, mundos inferiores, e a Lua estaria intermediando Terra, Lua e um planeta inferior. Victor Sardou, deve ser essa a tradução, Victor Sardou, um grande jovem da literatura, um médium, e ele desenhava, contemporâneo de Allan Kardec, isso está nas revistas espíritas. Victor Sardou, ele desenhava o que via, e ele descrevia os detalhes, tanto de planetas superiores como de planetas inferiores. A Lua não é um planeta, a Lua é um satélite, nós sabemos.
Mas lá, nesse satélite, na face oculta desse satélite, há espíritos presos lá, para que haja um reajuste em seu veículo perispiritual, onde possam, por fim, reencarnar em planetas inferiores, onde descreve, por exemplo, Victor Sardou. Mas, para quem está muito arraigado na matéria, não vai entender isso nem de longe. São informações transcendentais. O Espiritismo, notem, quase não se preocupa muito com estas questões. De suma importância, reconhecemos. Mas nós temos outros valores e outros interesses para desenvolvermos. Por isso que o Espiritismo enfatiza tanto a necessidade do bom comportamento, para que nós cresçamos como seres humanos e como espíritos imortais que somos. Mas não deixa em segundo plano estas informações importantíssimas. Kardec mesmo já evocou espíritos de outros planetas, como George, por exemplo. Isso também está na Revista Espírita. Capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, onde no capítulo 3 ele fala dos mundos felizes e não felizes. Então, a Lua é um lugar onde espíritos ficam provisoriamente trancafiados para que haja uma remodelação no perispírito. No capítulo 18 do livro A Gênese de Allan Kardec, ou melhor, os espíritos estão nos corrigindo, questão 56 do livro dos Espíritos. Questão 56 do livro dos Espíritos, Allan Kardec interpela os amigos celestiais e eles respondem à interpelação. Que cada planeta oferece um tipo de realidade. E essa realidade, ela afetará o perispírito do habitante. Então, um espírito que vai para algum planeta diferente da Terra, é óbvio, ele precisará de um veículo espiritual ajustado à realidade daquele planeta. Como teve muitos que ficaram na Terra, na retaguarda, criminosos, sádicos, delinquentes de toda a natureza, esses espíritos desencarnam e como precisam fazer reajustes no perispírito, eles ficam, digamos, espíritos muito atrasados, ficam a contragosto, evidentemente, estagiando nesse satélite, a Lua, e para que haja uma remodelação no perispírito. Aí sim podem ir para planetas inferiores. E Chico Xavier relata esse caso tão intrigante. Essas informações, para quem é novo na doutrina espírita, se tem dificuldade em aceitar, não tem problema algum. Isso não é tão importante. O importante da doutrina espírita é sua ação em nosso caráter. Ela nos ajuda a entender melhor quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, qual o nosso objetivo de vida. A doutrina espírita ajuda-nos na evolução, trazendo-nos elucidações, obedecendo sempre à razão, sempre indo de encontro à lógica. Aquilo que nós não podemos compreender de imediato, deixemos na mão do tempo. Quando Chico Xavier psicografou, por exemplo, a série André Luiz, que começa com O Nosso Lar e termina em A Vida Continua, 16 livros fantásticos, foi ridicularizado inclusive pelos espíritas da época. Mas não nos preocupemos. A Lua, a face oculta da Lua, é um lugar onde espíritos ficam por um tempo e depois reencarnam ou encarnam em planetas inferiores. Junte-se no nosso canal, todos os dias um assunto para discutirmos juntos. Junte-se, você é meu convidado. E não esquece, man, dá um tapa maroto no like. Pá!
Very good. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado.